Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 12 de novembro, continuamos então nossa viagem pelas terras bíblicas, sendo iluminados pela leitura dos Atos dos Apóstolos, nós podemos compreender cada vez mais como que o Evangelho avançou para entre os pagãos. Hoje e amanhã nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 13, que apresenta uma síntese do anúncio feito por Paulo. Então, abramos o nosso coração, preparemos então para acolher a palavra. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje, nosso texto bíblico está no capítulo 13, a partir do versículo 13. Nós vamos hoje ler, meditar os versículos 13 a 37. E amanhã, então, nós partiremos do versículo 38 até o final deste capítulo. Ouçamos então a palavra. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João se separou deles e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem e, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entraram na sinagoga em dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Paulo se levantou, fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vocês que temem a Deus, escutem. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e multiplicou o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, com o braço estendido, os tirou daí. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu-lhes em herança a terra delas durante cerca de 450 anos. Depois lhes concedeu juízes até o profeta Samuel. Em seguida pediram um rei e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depondo este, Deus suscitou para eles Davi como rei, a respeito do qual deu o seguinte testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele cumprirá todas as minhas vontades. Conforme havia prometido, Deus fez surgir da descendência de Davi para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes de sua chegada, João havia pregado a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E quando estava para terminar sua missão, João disse: Quem vocês supõem que eu seja? Não sou eu, mas eis que depois de mim vem aquele do qual não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão e vocês que temem a Deus, a vocês foi enviada esta palavra de salvação, porque os habitantes de Jerusalém, seus chefes, sem saber, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas a cada sábado. Mesmo sem ter encontrado nenhum motivo para condená-lo à morte, pediram que Pilatos o mandasse matar. E depois de cumprirem tudo o que a respeito dele foi escrito, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias apareceu aos que tinham subido com ele da Galiléia para Jerusalém. E estes agora são suas testemunhas diante do povo. Nós anunciamos a vocês esta boa nova. A promessa que fez aos pais, Deus a cumpriu plenamente para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como está escrito nos Salmos. Você é o meu filho, eu hoje o gerei.
e que o tenha ressuscitado dos mortos para nunca se submeter à corrupção. Deus assim havia declarado: cumprirei para vocês as santas e fiéis promessas que fiz a Davi. Por isso diz também noutra passagem: não permitirás que teu santo sofra corrupção. Ora, tendo cumprido a missão que Deus lhe havia dado em seu tempo, Davi morreu. Foi posto junto de seus pais e sofreu a corrupção. Aquele, porém, que Deus ressuscitou, não sofreu a corrupção. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vimos nessa passagem, então, uma breve síntese do Antigo Testamento. Lucas dá poucas notícias. Seu interesse é chegar logo a Antioquia. Conforme o costume inicial de Paulo, são procurados em primeiro lugar os ambientes judaicos, aqui a sinagoga. Como em toda sinagoga, qualquer participante podia tomar a palavra, especialmente se convidado. Paulo aceita o convite e começa, aproveitando a ocasião para fazer o anúncio cristão. O início é uma síntese do Primeiro Testamento, as Escrituras judaicas. Paulo faz um resumo da história de Israel desde a escravidão no Egito até Davi, partindo imediatamente para João Batista, que confessou não ser o Messias. O centro do anúncio está aqui no comentário implícito à promessa que Deus fizera a Davi, a de que este rei, considerado justo, teria um descendente que prolongaria sua ação, vista como salvação do povo. A lacuna entre Davi e João Batista frisa que o descendente ficou sendo esperado até Jesus. Em outras palavras, conforme o anúncio cristão, toda a história entre Davi e João Batista foi tempo de espera do descendente de Davi que governasse o povo com justiça, levando-o à paz, isto é, à plenitude de vida, segundo anuncia Isaías no capítulo 11, nos versículos de 1 a 9. Mais do que pessimismo histórico, trata-se de abertura histórica, que critica o momento presente e abre o horizonte da esperança. A história chega até nós, que ali significava todos os que se encontravam reunidos na sinagoga, judeus e pagãos. Paulo abre a espera judaica para todos. Não fala da atividade de Jesus, porque não foi testemunho ocular. Passa logo ao fim da vida de Jesus, quando este foi condenado pelas autoridades judaicas, cumprindo o que as Escrituras já previam, embora tal previsão não quisesse dizer que Deus pretendia isso. O coração do credo cristão é a morte e a ressurreição de Jesus. As autoridades condenaram, mataram Jesus e o colocaram no túmulo, pensando com isso por fim a atividade subversiva do projeto de Deus, que era a alma da vida de Jesus. Tudo acabado? Não. Deus ressuscitou a Jesus e o fez aparecer aos apóstolos, seus seguidores. Jesus está vivo, é o que os apóstolos testemunham e anunciam, e isso é grave. Significa que aquele que as autoridades mataram está vivo, julgando as autoridades e trazendo esperança de vida para todos os que são oprimidos e esmagados pelos poderosos que exploram e oprimem o povo. O Salmo 2, no seu versículo 7, comemora a entronização do rei em Israel, é aplicado à ressurreição de Jesus. A ressurreição introduz Jesus na realeza prometida a Davi. Em outras palavras, por ter realizado a justiça querida por Deus, Jesus é feito rei, o legítimo descendente de Davi que vai salvar o povo e levá-lo à paz. Deus já havia anunciado isso no Salmo 16, no versículo 10. Não permitirás que teu fiel conheça a corrupção. Isso não se aplica a Davi que morreu e assim permaneceu. Aplica-se a Jesus que morreu, ressuscitou e permanece vivo para sempre. Ou seja, Jesus continua vivo como Rei justo que leva a justiça e a paz à plenitude de vida. Então, irmãos e irmãs, hoje o convite para nossa reflexão gira em torno da memória histórica. Como é importante fazermos memória de nossa caminhada, memória da vida das comunidades. Você já pensou como surgiu a sua comunidade? Qual a base
de fé, de catequese que a sua comunidade teve para estar aí até hoje. Isso é muito importante. E Paulo faz exatamente isso, ele resgata a história do povo, a história da salvação, para na história perceber a ação de Deus que ilumina. E aí está a presença de Jesus. Com certeza na vida de nossas comunidades está Jesus, sempre presente a iluminar, a guiar. Então que você nesse dia tente fazer a memória da sua vida de fé, a memória da vida de fé da sua família, a memória da vida de fé de sua comunidade. Procure conhecer mais, converse com as pessoas mais idosas, converse, tente recordar momentos da caminhada da sua igreja, porque isso fortalece a nossa fé, nos anima cada vez mais a seguir adiante. Que nós possamos então olhar para trás para irmos com força, com entusiasmo, com coragem e com muita esperança para frente. Termos sempre a esperança de que dias melhores virão. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.